O filme começa com um homem chamado Roger Brown, que se apresenta como um homem baixo, com 1,68 m de altura. Ele compensa sua baixa estatura com dinheiro e uma casa luxuosa que vale milhões. Sua esposa, por outro lado, é uma mulher alta e bonita chamada Diana. Ela acredita que Roger é um homem rico que recebeu uma grande herança de seus pais, mas a verdade é bem diferente. Diana quer desesperadamente ter um filho com ele, mas se há algo que Roger não deseja na vida, é ter um filho. Ele então deixa Diana em sua galeria de arte e aqui ficamos sabendo que Roger frequentemente se sente ameaçado pela possibilidade de sua esposa atraente deixá-lo por um homem mais bonito, especialmente um que seja mais alto que seu 1,68 m. Para tentar mantê-la feliz, Roger apresenteia com itens caros. Depois de deixar a esposa, Roger vai encontrar sua amante, Lottie. Lottie avisa Roger que eles foram convidados para um jantar, o que o deixa surpreso. Ele diz a ela com firmeza que não existe nós. E com isso, informa Lottie que o relacionamento deles terminou e vai embora. No escritório, Roger, que é headhunter da empresa Pathfinder, cumprimenta Lander, um potencial candidato à posição de presidente da companhia. Roger faz várias perguntas a Lander sobre sua família e casa. Em seguida, ele aponta para uma pintura cara pendurada na parede de seu escritório e pergunta a Lander se ele também tem algo tão valioso como aquela obra em sua casa. Quando Lander revela que, de fato, possui uma pintura que vale milhões, Roger garante que a posição de Lander está assegurada, desde que ele siga suas instruções. Após a entrevista, o contador de Roger o alerta de que ele pode ir à falência, pois gasta muito dinheiro com sua esposa, especialmente em sua galeria de arte. Roger então liga para Ove, seu amigo que trabalha em uma empresa de vigilância. Ele conta os detalhes sobre Lander para Ove, e, assim que Ove reúne todas as informações necessárias, Roger encerra a ligação e vai até a casa de Lander. Aqui a verdade sobre o trabalho extra de Roger é revelada. Ele é um ladrão que rouba pinturas valiosas e está sempre à procura de alguém que possua obras de arte de grande valor. Enquanto Roger se infiltra na casa e substitui a pintura original por uma cópia, Ove desativa as câmeras e o sistema de segurança em torno da casa de Lander. Com um roubo bem-sucedido, Roger vai à inauguração da galeria de Diana. Diana avisa Roger que quer que ele conheça uma pessoa interessante que ela acabou de conhecer. Ela então o apresenta a um homem alto e bonito chamado Klaas Greve, que imediatamente intimida Roger. Klaas explica que se aposentou recentemente do cargo de presidente de uma empresa de tecnologia chamada ROT, especializada em rastreamento por GPS. Ao ouvir isso, Roger considera Klaas um candidato adequado para a posição na Pathfinder. Embora a ROT seja concorrente da Pathfinder, Roger marca um encontro com Klaas para continuar a conversa. Com o evento encerrado, Diana revela a Roger que Klaas lhe pediu para autenticar uma pintura perdida de Rubens que ele herdou. Os ouvidos de Roger se aguçam instantaneamente com a informação, e ele pergunta sobre o valor da obra. Ao descobrir que a pintura pode valer dezenas ou até centenas de milhões, Roger sente que roubar essa obra pode resolver suas recentes dificuldades financeiras. Assim, ele liga para Ove e marca uma reunião para discutir o próximo assalto. Na manhã seguinte, Diana pergunta a Roger se ele está finalmente pronto para começar uma família de verdade, já que ele tem recusado esse pedido dela pelos últimos 7 anos. Roger responde com raiva que se ela continuar insistindo sobre ter filhos, eles não terão nenhum nos próximos 7 anos. Ao olhar para o rosto de Diana, ele se arrepende imediatamente de suas palavras. Quando Roger se encontra com Ove, este expressa sua relutância em realizar o trabalho, e Roger descobre que Ove prefere passar tempo com uma prostituta russa, do que trabalhar com ele. Descobrimos que Ove tem um plano sujo com seus colegas, pois instalou uma câmera secreta em seu quarto, e sua garota será transmitida ao vivo para o prazer deles. Ao ouvir isso, Roger tenta persuadir Ove, dizendo que ele ficará com milhões se conseguirem roubar a pintura, e então, Ove concorda. Roger se encontra com Klaas em um restaurante, onde tenta usar suas táticas habituais para obter informações. Klaas então convida Roger para jogar squash e revela que é divorciado, mas pelo menos tem um cachorro.
Roger nota cicatrizes antigas nas costas de Claes, e este explica que as recebeu após ser recrutado para uma divisão especial do exército, que rastreia pessoas desaparecidas usando transmissores microscópicos, uma nanotecnologia desenvolvida pela Roth. Naquela noite, Roger faz algumas pesquisas e descobre que Claes rastreou criminosos perigosos. Mesmo sabendo que pode ser arriscado roubar de alguém com esse histórico, ele decide seguir com seu plano. Com a chegada de um novo dia, Roger invade o apartamento de Claes e rouba a pintura, trocando-a rapidamente por uma falsificação. Depois de concluir o roubo, ele para na janela e observa um grupo de crianças brincando do lado de fora. Sorrindo, decide ligar para Diana, mas para sua surpresa, ouve um toque vindo de longe. Roger segue o som que o leva ao quarto de Claes, onde encontra o telefone de Diana. Ele fica chocado ao descobrir que sua esposa está o traindo com Claes. Mais tarde, ao voltar para casa, Roger encontra Diana assistindo TV e pergunta sobre o telefone dela. Diana responde que deve tê-lo deixado na galeria. Durante uma entrevista da Pathfinder com Claes, Roger tenta conter sua raiva, ignorando o fato de que Claes desenvolveu uma tecnologia GPS. Trata-se de um gel contendo inúmeros transmissores capazes de grudar em qualquer superfície, mas Roger não consegue prestar atenção, pois não consegue parar de pensar em sua esposa e em Claes. Embora a entrevista de emprego tenha corrido bem, Roger está tão perturbado que diz a Claes que não há garantia de que o recomendará para o cargo. Enquanto dirige, Roger é abordado por Lottie, que age de forma desesperada para tentar se aproximar dele. No entanto, ele rapidamente a afasta e pede que ela nunca mais entre em contato com ele. Mais tarde, Roger conta a Diana sobre seu encontro com Claes e a Pathfinder, e diz que vai garantir que Claes não consiga um emprego na Noruega. Nesse momento, o rosto de Diana mostra sinais de pânico, e Roger imediatamente pergunta se ela encontrou o telefone, e Diana responde que o achou na galeria. Mais tarde naquela noite, Ove vai à garagem de Roger, como sempre faz, para retirar a pintura do carro. No entanto, na manhã seguinte, quando Roger vai até a garagem, encontra Ove deitado imóvel dentro do carro. Assustado com o corpo aparentemente sem vida, Roger conclui que Ove está morto e o arrasta do banco da frente, colocando-o no porta-malas. Quando ele se senta para dirigir, sente uma picada e percebe que o banco do carro estava equipado com uma seringa envenenada. Nesse instante, Diana aparece para desejar um bom dia e expressar seu amor por ele. Roger então sai imediatamente de casa e dirige o carro até um lago próximo. Ele arrasta Ove do porta-malas e o joga na água. No entanto, assim que ele começa a lamentar a execução de Ove, ele se mostra ainda com vida, o que o surpreende. Ele pula no lago e arrasta um Ove semi-consciente para o carro. Depois de dirigir até a casa de Ove, Roger o coloca no chão e revela o caso de Diana com Claes. Ove, que parece estar com muita dor, implora Roger para chamar a polícia ou uma ambulância, mas Roger não pode deixar a polícia se envolver, então ele corre para pegar leite para neutralizar o veneno. Mas quando ele abre a geladeira, Roger encontra a arma de Ove, e então ele encontra Ove com uma arma na mão, insistindo para que Roger chame a ambulância. Roger tenta acalmá-lo, mas quando Ove abre fogo contra ele, ele acaba usando a arma em Ove. Depois de aceitar a situação de Ove, ele sai de casa e de repente, vê Claes. Roger corre para o carro e acelera. No meio do caminho, ele se lembra da conversa com Claes, na qual Claes revelou sua especialidade em rastrear pessoas, e agora Claes pode estar rastreando-o via GPS, então ele joga fora seu telefone. Roger pega a pintura e troca seu carro pelo de Ove. Ele então joga fora tudo que possui, porque os transmissores de Claes no gel invisível podem grudar em qualquer coisa, até mesmo sua aliança de casamento. Depois, Roger veste o uniforme reserva de Ove. Quando a chuva começa a cair, ele vai para uma propriedade onde Ove costumava ficar. Ele sai do carro imediatamente e pede ao fazendeiro para alugar uma cabana para ele. O fazendeiro mal-humorado tira dinheiro dele e permite que Roger procure abrigo em sua cabana. Uma vez dentro da cabana, Roger mantém a pistola de Ove longe. Ele olha ao redor e corre para o banheiro externo antes de decidir esconder a pintura no teto velho e empoeirado. Enquanto isso, Claes ainda consegue rastrear Roger e de alguma forma chega à sua cabana.
Depois de falar com o fazendeiro, ele entra e pega a arma de Ove. Assim que a pintura é protegida, Roger fica surpreso ao ver Klaes, que trouxe seu cachorro junto. Sem ter para onde correr, Roger não se arrisca e se esconde na latrina. Quando Klaes não encontra vestígios de Roger, ele acaba indo embora desanimado. Depois de se certificar de que a barra está limpa, Roger imediatamente sai e corre para seu carro, coberto com a sujeira de seu esconderijo. Mas quando ele chega ao carro, descobrimos que Klaes desativou o veículo para impedir a fuga de Roger. Sem opções, Roger decide usar o trator e entra na ponta dos pés na casa do fazendeiro. Enquanto tenta encontrar as chaves, ele descobre que Klaus executou o fazendeiro. Ele cuidadosamente tira as chaves do trator do bolso do morto e corre de volta para o trator quando, de repente, é atacado pelo cachorro de Klaes. Uma briga começa entre ele e o cão, que termina fatal para o cachorro. Roger então sai com o trator e, enquanto dirige no meio da estrada, ele vê um carro seguindo. Ele tenta desviar do carro, mas acaba perdendo o equilíbrio do veículo. O carro para e descobre que é um estranho. Ele corre para verificar Roger e o encontra inconsciente todo sujo. Quando Roger abre os olhos, ele se encontra em uma cama de hospital. Ele olha pela janela e vê o carro de Klaes estacionado do lado de fora. Em pânico, Roger tenta escapar. Aproveitando os policiais distraídos, ele começa a correr no corredor. Infelizmente, 2 policiais aparecem do outro lado, bloqueando o caminho de Roger. Um deles afirma que ele é suspeito da execução do fazendeiro e quando um policial de repente pergunta a Roger se seu nome é Ove, Roger mente e diz que sim. Os policiais então o levam sob custódia e dizem para ele confessar, pois encontraram seu carro estacionado do lado de fora da residência do fazendeiro. Nesse momento, os policiais avistam um caminhão que foi dado como roubado. O policial que estava dirigindo freia o carro e sai para perguntar sobre o caminhão que estava chegando. Mas assusta-se ao ver o caminhão acelerando em sua direção cada vez mais próximo. A mente de Roger o leva de volta ao encontro com Klaes, onde ele afirmou que havia criado um geotransmissor de cabelo. Roger também se lembra do momento em que Diana bagunçou seu cabelo. É nesse momento que Roger pensa que foi assim, que Klaes conseguiu rastreá-lo em todos os lugares, e que o caminhão vai esmagá-los vivos. Seus apelos desesperados são ignorados pelos policiais. E como esperado, o caminhão joga o carro do penhasco. Quando Roger recupera a consciência, ele se encontra de cabeça para baixo com os policiais mortos ao seu lado. Klaes sai do caminhão e vai confirmar a execução de Roger. Depois de parar no carro, ele olha fixamente para Roger, que finge estar exterminado. Klaes acredita que Roger foi neutralizado e vai embora, permitindo que ele respire novamente. Com Klaes fora, Roger se contorce para fora do carro e encontra o policial que estava dirigindo, com um rosto irreconhecível, devido ao incidente com o caminhão. Ele imediatamente entende a ideia, que é trocar de lugar com o policial. Depois de raspar a cabeça, ele enfia o cabelo em um saco de amendoim e o coloca no carro, para que Klaes possa rastreá-lo até o carro imóvel. Então ele se limpa no lago, pega a arma do policial e troca de roupa com este. Sem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda, Roger vai até a casa de Lot. Lot abre a porta e deixa um Roger esfarrapado entrar. E a mulher então diz para ele esperar no quarto, enquanto ela pega o kit de primeiros socorros. No entanto, quando Roger se levanta para pegar uma tesoura, ele percebe uma caneta da Hot na gaveta da cozinha, o que significa que sua ex-amante também está trabalhando com a Hot e ele consegue impedi-la de enviar mensagens de texto para Klaes sobre seu paradeiro. Ele então faz Lot falar, e aqui descobrimos que Klaes ainda trabalha para a Hot, e foi designado para uma missão, roubar a mais recente tecnologia de GPS da Pathfinder. Além disso, Klaes quer executar Roger porque ele arruinou suas expectativas de conseguir um emprego na corporação. Ele inicialmente contratou o Lot, mas depois que Roger terminou o caso, Klaes abordou Diana e contou a ela uma mentira sobre uma pintura falsa, para que ela pudesse apresentá-lo a Roger. Ela também diz que já colocou transmissores no cabelo de Roger antes, o que significa que não era Diana. Lot não sabe se Diana está envolvida, e pede a ele para pegar um copo de água para ela. Mas quando Roger vira as costas para ela, Lot o ataca com uma faca.
Depois de uma luta intensa, Roger consegue atirar em Lottie e executá-la. Ele então volta para casa e conta a Diana a verdade sobre seu passado e tudo o que aconteceu desde que conheceram Klaes. Diana pede desculpas a ele e diz que só dormiu com Klaes uma vez, e foi porque ela ficou magoada com a briga dele sobre ter um filho. Depois de ouvir tudo de Roger, Diana cuida de seus ferimentos e pergunta se ele amava Lottie. Roger sinceramente diz a ela que nunca a amou. Diana então o chama de estúpido por roubar arte e dar a ela coisas que ela não precisava. E então, Roger finalmente revela que desde que a conheceu, ele tem medo de que ela o deixe um dia, e é por isso que ele roubou todas as pinturas valiosas para mantê-la feliz. Ele continua dizendo que estava com medo de lhe dar um filho, que ela amaria mais do que a ele. Depois de ouvir a confissão de Roger, Diana o abraça. Na manhã seguinte, Roger se despede dela, e não muito depois de ele ir embora, Diana manda uma mensagem para Klaes dizendo que queria encontrá-lo. Roger, por outro lado, vai para o hospital. Lá, ele entra furtivamente no departamento de ciência forense e mexe com as evidências. Quando a polícia chega, eles encontram um saco de amendoins com o cabelo de Roger faltando. Enquanto isso, Diana vai ao apartamento de Klaes para retomar seu caso, enquanto Roger vai para a casa de Ove para limpar a cena do crime. Depois de remover cuidadosamente suas impressões digitais, ele se senta na cama de Ove. Mas, para sua surpresa, Klaes consegue rastreá-lo com o cabelo que Roger estava carregando. A verdadeira razão pela qual Klaes quer executar Roger é para que ele possa conseguir o emprego na Pathfinder, com o executivo que substituiria Roger. Ele então zomba de Roger dizendo que Diana foi até ele e disse que o desejava. Ao dizer isso, Klaes aponta a arma para Roger e pergunta por que ele está sorrindo. Klaes não sabe que Roger ligou as câmeras novamente, e os colegas de Ove estão assistindo Klaes ao vivo. E então, quando Roger se recusa a responder, enquanto Klaes cai, Roger diz a ele que estava sorrindo porque Klaes acabou de provar o amor de Diana por ele. Acontece que Diana foi até a casa de Klaes para trocar suas balas por cartuchos de festim. A arma em sua mão também é a que ele pegou na cabana do fazendeiro, que pertencia a Ove, e é a mesma pistola com a qual Roger acidentalmente matou o Ove. A câmera na casa de Ove também faz parecer que houve um tiroteio entre Klaes e Ove. Roger o coloca em outro tiroteio enquanto os funcionários da empresa de vigilância assistem confusos. Ele então coloca a arma na mão de Ove e sai furtivamente pela janela. Lá fora, Diana espera por ele no carro. Quando Roger entra no carro, Diana pergunta em lágrimas se acabou, então Roger diz a ela que agora está tudo acabado. Em relação à execução de Lottie, descobrimos neste ponto que Roger atirou nela com a arma que roubou do policial morto, mas a impregnou com as impressões digitais de Ove e a colocou ao lado de sua cama. Lottie foi apelidada de amante de Klaes, que foi morta por Ove por causa de sua rivalidade com Klaes como um colega ladrão de arte. A única falha neste plano era que Ove estava morto há dias, como mostrado por seu relatório forense. Mas, felizmente, o investigador deste caso era conhecido por ser o melhor investigador, e como casos não resolvidos não são seu estilo, ele não deixou o relatório forense vazar. Com tudo resolvido, Roger retorna à sua vida, e se prepara para a chegada de seu filho com Diana. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo do Resumo Cult.